Hoje, uma promessa escrita há 3.000 anos começou a se mover. E se você é parte da comunidade negra, isso muda tudo. Você sente o tremor? Não é só geopolítica, não é só economia. É uma voz antiga, profética, voltando a ser ouvida no presente. E quando eu digo hoje, quero dizer exatamente isso. Não é um futuro distante. Em dezembro de 2025, sinais concretos já estão alinhados com a palavra das Escrituras. Escute comigo. Imagine esta cena. Príncipes vindo de além das margens conhecidas, não para saquear, não para dominar, mas para se apresentar ao Senhor. Povos cuja história foi marginalizada, entrando no palco da história mundial com autoridade renovada. Essa imagem não é mera poesia. É uma promessa bíblica com uma direção prática. E quando a Escritura aponta para povos africanos como parte central do desígnio de Deus, isso redimensiona nossa identidade, nossa vocação e nossas decisões comunitárias. Hoje, antes de irmos mais fundo, vou dizer em claro. Neste vídeo, eu vou mostrar as raízes bíblicas, a leitura exegética responsável e 5 sinais concretos, verificados por fontes públicas, que juntos apontam para uma transferência de influência que se alinha com o que as Escrituras anunciam. Se essa mensagem já está alcançando você, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar esta série de análise e ação. Fica comigo até o final. Você vai querer as instruções práticas que virão. Salmo 68, 31. Vamos lê-lo com cuidado. Em traduções comuns encontramos algo como: venham da Etiópia os príncipes e tragam os votos ao Senhor. Salmo 68, 31. A cena é de cortejo, de apresentação de dignatários que vêm de terras famosas por sua antiguidade, Egito, Etiópia, Cush, para reconhecer a soberania de Deus. Não é uma nota de fundo, é o clímax de um salmo que celebra a marcha de Deus sobre as potências humanas. Agora, preste atenção a uma palavra hebraica que aparece nas discussões exegéticas sobre textos proféticos: mahar. Segundo léxicos hebraicos reconhecidos, como o BDB e o Halot, mahar tem a raiz da pressa, do apressar, de algo que se realiza rapidamente. Quando estudos lexicais apontam essa nuance, não estão inventando misticismo. Estão apontando para o ritmo do discurso profético. Não apenas isso acontecerá, mas é tempo de apressar-se. O acontecimento se aproxima com urgência. É uma leitura plausível, amparada por comentários e léxicos acadêmicos. E é importante reconhecer que há debates entre estudiosos. Ninguém aqui pretende silenciar a complexidade acadêmica. Dito isso, ler a promessa com essa tonalidade de urgência altera como a comunidade deve responder, com prontidão, com mobilização e com sabedoria. Contextualize o Salmo 68. Este é um cântico de vitória, possivelmente ligado a um ato de coroação ou a uma celebração da justiça de Deus sobre as nações. O salmista não fala de um evento isolado. Fala de um movimento no qual povos tradicionalmente marginalizados são integrados ao culto público do Deus de Israel. Lemos imagética real, presentes, príncipes, marcha processional. Não é apenas simbologia religiosa, é reconhecimento público e honra. Em termos proféticos, isso pode ser lido como uma restauração de honra e uma redistribuição de dignidade entre nações que a história tentou arruinar. Veja o ponto. Não estamos propondo que a Bíblia seja um manual de geopolítica em linguagem técnica. Nem vamos dizer que a profecia garante tal resultado econômico concreto. Mas há um eixo teológico e narrativo que a Escritura sustenta, povos africanos participando da história da salvação, não como periféricos, mas como protagonistas reconhecidos. Quando alinhamos essa leitura exegética com o cenário global atual, a palavra hoje ganha corpo. Agora eu começo a conectar essa leitura bíblica com sinais palpáveis que você pode checar. Preste atenção a cada um.
vou indicar as bases públicas das observações para que você mesmo rastreie as fontes. Sinal 1. Expansão dos BRICS e a incorporação de países africanos. O primeiro sinal é político-diplomático e simbólico ao mesmo tempo. A expansão do BRICS nos últimos anos abriu espaço para a participação direta de nações africanas em plataformas que mudam as regras do jogo global. Comunicados oficiais do agrupamento e coberturas da imprensa internacional em 2024 e 2025 confirmaram a inclusão e o aumento do diálogo com países africanos importantes, incluindo o Egito e a Etiópia. O que isso significa espiritualmente? Significa que estruturas antes fechadas ao protagonismo africano estão sendo reconfiguradas. Não estou dizendo que a Bíblia prevê o BRICS por nome, isso seria anacrônico, mas a lógica bíblica de nações vindo a reconhecer encontra paralelo prático quando potências africanas passam a ocupar assentos e a negociar em plataformas que encaminham decisões econômicas e estratégicas. Sinal 2. AfCFTA, um mercado continental em operação. O Acordo Continental Africano de Livre Comércio, AfCFTA, não é ideia abstrata. Segundo relatórios da União Africana e do secretariado da AfCFTA, entre 2021 e 2025, medidas operacionais vêm sendo implementadas que avançam para um mercado continental real. Em 2024 e 2025, houve protocolos e fases de implementação que permitiram maior circulação comercial entre países africanos. O impacto prático é enorme. Uma base integrada de comércio gera capacidade de barganha e fortalece cadeias de valor locais. Em termos espirituais, isso trata de restituição e de reconfiguração de poder econômico, um passo concreto para que a riqueza gerada no continente permaneça ou seja agregada por líderes locais e pela diáspora que investe com estratégia. Sinal 3. Recursos estratégicos e controle de cadeias críticas. Falo de minerais estratégicos que movem a tecnologia do século XXI. A República Democrática do Congo, por exemplo, concentra uma fatia majoritária da produção global de cobalto, mineral essencial para baterias. Segundo estimativas e relatórios técnicos das agências geológicas internacionais e do USGS, Serviço Geológico do Espaço, em 2023-2024, o DRC responde por uma parcela muito significativa dessa produção mundial. O ponto aqui não é nós vamos dominar a tecnologia. É que o chão africano tem recursos que nenhuma economia global pode ignorar. Quando um território detém recursos estratégicos, ele entra na narrativa de quem tem voz no tabuleiro. Espiritualmente, pense nisso como o retorno de um ativo há muito saqueado ao seu lugar de origem. Uma oportunidade para gerir riqueza com ética e justiça. Preste atenção. Estes primeiros 3 sinais não existem isoladamente. Eles se combinam, e essa combinação é o que torna a leitura profética crível hoje. A reentrada de vozes africanas em fóruns de decisão, BRICS, a integração de mercados internos, AfCFTA, e o controle de recursos críticos criam janelas reais para uma transferência de influência que, quando alinhada com propósito espiritual e responsabilidade comunitária, pode cumprir aquilo que o Salmo 68 vislumbrou. Antes que você prossiga, quero fixar um ponto prático. Estas transformações exigem estratégia. Não basta celebrar profeticamente, é preciso conhecimento. Aprender a história real, estudar as instituições como a AfCFTA, a União Africana e relatórios econômicos. E compreender cadeias de produção mineral é parte da nossa responsabilidade. Não podemos ser espectadores da própria recuperação do nosso patrimônio. Agora faço uma breve pausa exegética para trazer outras passagens que corroboram essa leitura sem esgotar a discussão. Isaías 18. O profeta dirige seu recado a uma terra além dos rios da Etiópia, em algumas traduções,
Cush, descrevendo um povo que observa de longe e envia embaixadores com oferta de paz e submissão. A linguagem é ambígua, como toda profecia, mas o eixo é claro. Povos africanos aparecem na cena divina não como coadjuvantes, mas como interlocutores que reconhecem a autoridade de Deus. Do ponto de vista literário, Isaías 18 articula a aproximação de povos distantes ao centro teológico de Israel. Do ponto de vista prático, convida a imaginar uma correlação entre reconhecimento espiritual e reconhecimento geopolítico. Jeremias 46 traz oráculos contra o Egito, mas também descreve movimentos regionais, onde Egito, Cuxi e outras nações são atores. Ao ler Jeremias, perceba que a voz profética não reduz as nações a meras sombras. Ela as coloca em relação direta com Deus e com a história redentora. E Zefanias 3:10, uma passagem curta, mas poderosa, aponta que gentios trarão presentes e que os povos confiarão no seu nome. As Escrituras repetem, em diferentes tons, a mesma ideia: a inclusão dos povos africanos na narrativa da aliança. Importante. Sempre que fazemos essas leituras, precisamos reconhecer debates exegéticos. Existem interpretações alternativas, e estudiosos nem sempre concordam sobre alcance e aplicação precisa de cada texto. O que proponho aqui é uma leitura plausível, consistente com o português habitual das traduções e com léxicos acadêmicos, que nos permite traçar um nexo entre o que a Escritura anuncia e o que hoje começamos a ver. Mini ganchos. Lembre-se da palavra mahar, urgência, e guarde este pensamento. Quando textos antigos falam de deslocamentos e apresentação de príncipes, eles falam de honra e de integração institucional. Isto toca diretamente na nossa identidade. Você, sua família, sua comunidade. Voltando para os sinais contemporâneos, já desenvolvemos 3. Agora, quero esboçar brevemente 2 outros, mas vou aprofundar um deles mais adiante, porque é aí que a tensão aumenta e as decisões práticas precisam ser tomadas. Sinal 4. Demografia. A juventude africana como força transformadora. Segundo dados consolidados por organismos multilaterais, como o Banco Mundial e as Nações Unidas, o continente africano possui a população mais jovem do planeta, e essa juventude forma a maior reserva de força de trabalho projetada para as próximas décadas. Em relatórios de 2024 e 2025, especialistas destacaram que a capacidade de inovação, crescimento de startups e adoção tecnológica na África está crescendo a uma taxa que não pode ser ignorada. Isso significa que influência futura não é apenas sobre recursos naturais. É sobre capital humano. Espiritualmente, a promessa bíblica de restauração encontra uma expressão prática nessa juventude. Formar líderes, empreendedores, cientistas e pastores que traduzam fé em transformação societal. Sinal 5. Despertar cultural e espiritual. Há um despertar que é cultural e espiritual ao mesmo tempo. Pesquisas genealógicas, a valorização de línguas, histórias locais, resgates de tradições e um florescimento de música, cinema e teologia africana contemporânea. Além disso, vimos, nos últimos anos, um crescimento em redes de igrejas, movimentos de renovação e conferências pan-africanas que articulam fé e ação. Ferramentas tecnológicas, mídias digitais, redes sociais, plataformas de financiamento coletivo democratizaram a voz e permitiram que narrativas antes silenciadas retornassem à arena pública. Não é uma moda, é um movimento de reencantamento identitário que repercute na política, na economia e na comunidade de fé. Até aqui, exegese, leituras textuais e os 5 sinais apresentados em esboço, já temos matéria suficiente para reconhecer uma mudança. Você pode sentir o fio condutor. A Escritura aponta para a inclusão e honra. O léxico profético fala de urgência.
Os sinais materiais e sociais em 2024-2025 mostram janelas reais de oportunidade. Isso não é teoria abstrata. É conjunto de fatos e interpretações que convergem. Permita que eu te faça uma pergunta direta. Diante dessa junção, promessa bíblica, tais sinais concretos, qual é a nossa obrigação moral e espiritual? A resposta não é passiva. Resta saber se vamos responder com preguiça, com receio ou com coragem estratégica. Aqui começa a tensão decisiva. Há duas narrativas concorrentes sobre o que isso significa para nós, enquanto comunidade negra. Uma narrativa nos mantém na posição de vítimas contínuas, dependentes de benevolência alheia. A outra narrativa, que leio nas Escrituras e nos sinais, nos convoca à responsabilidade de reparação, educação e construção institucional. Reparação não como retaliação, mas como restituição prática. Escolas que ensinem nossa história, investimentos que fortaleçam empresas negras, alianças entre diáspora e continente que criem cadeias de valor justas. Quando você pensa em agir, pense em 3 vetores simultâneos: conhecimento, capital e oração. Conhecimento para entender os processos, capital para participar de forma estratégica, investir, financiar, comprar, criar. Oração para manter a orientação ética e a unidade espiritual necessária para não sucumbir ao orgulho ou à vingança. A Escritura nos chama a restaurar, não a vingar. Antes de avançar para a história da supressão e para as aplicações práticas detalhadas, que incluirei em seguida, quero compartilhar um caso concreto que ilustra como essas forças convergem. Não vou citar pessoas públicas por nome aqui. Quero traçar apenas um exemplo anônimo que represente milhares de histórias reais. Considere uma jovem economista originária de Lagos que, após estudar a fundo as cadeias de valor do lítio e do cobalto, organiza uma cooperativa de processamento mineral com investidores da diáspora. Essa cooperativa busca pagar salários justos, treinar equipes locais e reinvestir lucros em educação técnica. Ao mesmo tempo, líderes de igreja locais organizam grupos de discipulado empresarial que ensinam princípios éticos de gestão. Na política local, delegações participam de negociações dentro do quadro do AFCFTA para garantir que tarifas e protocolos favoreçam o surgimento de indústrias locais. Em menos de 5 anos, comunidades ao redor das minas começam a ver escolas, clínicas e novos negócios se formar. É um caso hipotético? Sim. É plausível? Absolutamente. E já vemos iniciativas nas margens dessa descrição. O que o texto bíblico diz sobre honra e retorno de príncipes encontra essa forma prática de expressão. Mas note atenção. Iniciativas assim exigem tríade: capital, conhecimento e integridade espiritual. Sem capital, projetos ficam no discurso. Sem conhecimento, caem em armadilhas econômicas. Sem integridade, repetimos padrões predatórios. E é por isso que a leitura profética responsável tem que estar atrelada à estratégia prática. Neste ponto, a narrativa precisa de uma pausa para uma observação crítica. Por 4 séculos, múltiplos mecanismos têm tentado quebrar os elos de memória, de poder e de autodeterminação da comunidade negra. Não vamos minimizar. Houve legislação, práticas culturais e institucionalizações religiosas que contribuíram para a perda de identidade. Houveram traduções e leituras bíblicas que ajudaram a domesticar a militância por justiça em favor de uma acomodação estrutural. Tudo isso é real. E devemos encarar historicamente esses fatos com honestidade. Mas a mesma história também mostra resistência, expressões de fé, movimentos de libertação, intelectuais e líderes religiosos que jamais aceitaram a falsa narrativa da inferioridade. Essa história de supressão e resistência é a ponte que nos leva da exegese para a ação.
E é por isso que quando falamos que hoje a promessa começa a se cumprir, isso é tão sério. É o reconhecimento de que a história foi longa, complexa e brutal, mas que o curso da história pode ser redirecionado por ações concretas inspiradas pela fé. É aqui que precisamos aprofundar. Entender os mecanismos históricos, reconhecer os agentes de emancipação e, sobretudo, traçar planos práticos que não repitam os erros do passado. Chegamos a um ponto crucial da nossa conversa. Já estabelecemos a base bíblica, vimos a urgência lexical, apresentamos sinais concretos e começamos a desenhar implicações práticas. Mas há perguntas que permanecem em aberto e que exigem um mergulho mais profundo. Como exatamente a comunidade pode organizar capital de forma ética? Quais instrumentos legais e financeiros estão disponíveis para investimentos transcontinentais? Como reconciliar a memória do sofrimento com a necessidade de parcerias amplas que incluam aliados não negros? Como formar lideranças teológicas que preservem a visão profética sem cair no nacionalismo excludente? Estas são perguntas difíceis. Elas demandam mais do que entusiasmo profético. Demandam estudo, assessoria técnica, alianças e um plano de 30, 90 dias que seja realista e baseado em passos concretos. É aí que entraremos mais detalhadamente na sequência. A história da supressão documentada com exemplos verificáveis. O detalhamento dos sinais restantes com fontes. O roteiro prático para os próximos 30, 90 dias. E, finalmente, a oração profética que sela o compromisso. Por ora, quero que você carregue 3 certezas para a próxima etapa. Primeiro, que a promessa bíblica de restauração é real e relevante hoje. Segundo, que os sinais materiais e institucionais mostram janelas de oportunidade autênticas. Terceiro, que a resposta exigida de nós é simultaneamente espiritual e estratégica. Se isso acendeu algo dentro de você, prepare-se. Nas próximas sessões, iremos desmontar mitos, apontar caminhos práticos e convocar o povo a agir em unidade. Segure essa pergunta comigo. O que vamos fazer com a honra que está sendo devolvida? Nossa resposta determinará se essa hoje é apenas um espetáculo passageiro ou o início de uma reconstrução duradoura para a comunidade negra na diáspora e no continente. Segure essa pergunta comigo. O que vamos fazer com a honra que está sendo devolvida? Nossa resposta determinará se essa hoje é apenas um espetáculo passageiro ou o início de uma reconstrução duradoura para a comunidade negra na diáspora e no continente. Agora, mergulhemos na história com honestidade. Para entender o alcance dessa virada e por que ela nos exige tanto coragem quanto sabedoria, precisamos olhar para os mecanismos que trabalharam por séculos para apagar memórias, dispersar poder e domesticar a esperança. Não vamos romantizar nem reduzir. Houve estratégias explícitas e implícitas, políticas e religiosas, culturais e econômicas, que em conjunto formaram uma teia de dominação. Conhecer essa teia é parte do caminho da cura e da restauração. Comecemos com o primeiro mecanismo, leis e práticas que proibiam a alfabetização. Nos séculos 17 e 18, em várias colônias das Américas, leis e códigos foram promulgados para impedir que pessoas escravizadas aprendessem a ler e escrever. Registros históricos mostram que legisladores coloniais sabiam que a alfabetização era um caminho para a organização, para a autonomia e para a reivindicação de direitos. Essas proibições foram uma arma institucional contra a transmissão de narrativas próprias e contra a possibilidade de autodeterminação. Ao privar de alfabetização, buscou-se romper a cadeia de memória cultural e religiosa que poderia organizar resistência e reconstrução. Houve também uma instrumentalização seletiva das escrituras.
pastores, proprietários de escravos e apologistas sistematicamente destacaram textos que pediam submissão e silêncio, fora de seu contexto literário, para justificar um sistema econômico e social. Ao mesmo tempo, foram suprimidas leituras que enfatizavam libertação, justiça e reconhecimento da dignidade humana. Historiadores e estudiosos da religião documentaram como sermões, traduções e catequeses foram moldadas por interesses de poder. Isso não é uma teoria conspiratória, é análise histórica, decisões editoriais, escolhas de tradução e ênfases homiléticas modelaram interpretações que favoreceram a ordem estabelecida. No período colonial africano, o processo teve outras formas, mas com efeito semelhante. A desestruturação de reinos e sistemas sociais por meio do saque econômico, da imposição de fronteiras traçadas em conferências europeias. Pense na Conferência de Berlim, 1884-85, e na reorganização das economias locais em favor de mercados externos, foram fatores concretos que reduziram capacidade local de decisão. Os missionários, muitas vezes portadores de boa intenção espiritual, também foram agentes ambíguos. Ofereceram alfabetização, mas muitas vezes em línguas e modelos que desvalorizavam as tradições locais e criaram dependências culturais. O que deveria ser uma ponte para a dignidade tornou-se, por vezes, instrumento de padronização e apagamento. Esses mecanismos deixaram marcas profundas. Foram 4 séculos ou mais de esforços coordenados, não sempre conscientemente conspiratórios, mas eficazes em suas consequências, que fragmentaram famílias, desviaram economias e reconfiguraram autoimagem. É por isso que a restauração que proclamamos hoje precisa ser estratégica. Trata-se de reconstruir alfabetos, histórias, instituições e relações econômicas. Mas os séculos também produziram resistência. Houveram quilombos, igrejas subterrâneas, práticas culturais preservadas, literatura de resistência e movimentos de libertação que mantiveram viva uma memória teológica e ética de justiça. No século XX, o renascimento do pensamento africano e da ação política, do pan-africanismo, às independências dos anos 1950-70, foi ação direta contra os mecanismos de supressão. Movimentos de massa, líderes como Martin Luther King Jr. e tantos outros no hemisfério norte e líderes de independência no continente afirmaram a dignidade, exigiram soberania e reergueram narrativas próprias. Isso nos leva a um ponto crucial. A história é conflito e correção. Se a opressão foi multifacetada, a restauração também deve ser. Não se trata apenas de proclamar, trata-se de reparar, educar, estruturar. E essa reconstrução já começou de maneiras que podemos documentar. Agora retorno aos sinais. Vamos aprofundar cada um com dados e implicações práticas, sempre marcando fontes públicas para que você verifique e decida com informação. O primeiro sinal, político-diplomático, já o mencionei. A expansão do BRICS e a incorporação de países africanos. Em 2023, houve um processo formal de ampliação do grupo BRICS, com convites e adesões que incluíram estados africanos importantes. Isso não é apenas protocolo diplomático, é mudança de arquitetura institucional. Em termos práticos, significa que atores africanos ganharam canais formais para negociar termos econômicos, parcerias tecnológicas e cooperações estratégicas fora das estruturas tradicionais dominadas por economias ocidentais. Para o leitor que quer verificar, há comunicados oficiais das cúpulas do BRICS, publicados no site do BRICS e em agências de imprensa internacionais em 2023 e 2024, que documentam esse processo de expansão. A leitura profética aqui não é BRICS, de cumprimento literal da profecia, mas sim quando nações africanas passam a sentar em mesas que definem parâmetros globais.
A palavra do Salmo que vê príncipes chegando para apresentar votos encontra uma expressão institucional palpável. O segundo sinal, econômico e institucional, é o AfCFTA, o Acordo Continental Africano de Livre Comércio. O AfCFTA foi assinado em 2018 e tornou-se operacional nos anos seguintes, com o secretariado relatando etapas de implementação desde 2021 e avanços práticos em 2024 e 2025 na facilitação do comércio intra-africano. Relatórios publicados pela União Africana e pelo secretariado da AfCFTA detalham protocolos, fases de tarifação e mecanismos de resolução que avançaram nos últimos anos. O que isso significa? Redução de barreiras, maior mercado interno integrado e potencial para formar cadeias de valor que beneficiem mais localidades no continente. Espiritualmente, é um instrumento de restituição. Ao fortalecer mercado interno, reduz-se a dependência predatória de termos injustos que historicamente esvaziaram riqueza local. O terceiro sinal envolve recursos estratégicos. A República Democrática do Congo continua a ser central em minerais cruciais para a tecnologia moderna, com participações que representam uma fatia significativa da produção mundial de cobalto, estimativas técnicas do USGS, Serviço Geológico do ZEUA, e de agências geológicas regionais nos relatórios de 2022-2024 indicam percentuais substanciais concentrados no DRC. Além do cobalto, há reservas de lítio, grafite, terras raras e outros minerais espalhados pelo continente. Ter esses recursos sob gestão ética e estratégica transforma a posição geoeconômica de nações africanas. Isso implica responsabilidade. Gerir recursos significa criar empregos locais, reinvestir em educação técnica e garantir que comunidades afetadas sejam beneficiárias, não vítimas de extração. O quarto sinal é demográfico. Segundo estimativas das Nações Unidas e do Banco Mundial em relatórios recentes, 2023-2025, a África tem a população mais jovem do planeta, com taxas de crescimento que farão do continente um polo central de força de trabalho nas próximas décadas. Essa juventude é oportunidade e desafio. É oportunidade para inovação, para a criação de soluções tecnológicas e sociais enraizadas no contexto africano. É desafio porque é preciso educação, infraestrutura e políticas que transformem potencial demográfico em capital humano real. Na prática, isso quer dizer investir em escolas técnicas, em ensino superior de qualidade, em incubadoras e programas de empreendedorismo que alinhem competências com mercados locais e globais. O quinto sinal é o despertar cultural e espiritual. Nas últimas décadas, surgiu uma onda de produção cultural africana e da diáspora que redesenha narrativas globais. Música, cinema, literatura, teologia contextual, redes de genealogia e iniciativas de restituição cultural ganharam tração. Plataformas digitais e meios de streaming amplificaram vozes que antes eram silenciadas. Além disso, movimentos espirituais e conferências pan-africanas aumentaram a articulação entre fé e ação social. Para comprovar, há relatórios de mercado cultural, notícias sobre crescimento de audiências de Nollywood, Afrobeats e documentação de conferências missionárias e teológicas que se concentram em liderança africana nos últimos 5 anos. Isso cria um ambiente no qual identidade e fé se traduzem em projeto público e econômico. Todos esses sinais atuam em sinergia. Nenhum isoladamente cumpre a profecia. Juntos, eles abrem janelas reais. Imagine isso como um conjunto de portas se abrindo simultaneamente. Instâncias políticas, blocos comerciais, recursos, juventude e cultura. Quando essas portas se abrem e somos convocados por uma leitura bíblica que enfatiza restituição e honra, o chamado é para entrar e reconstruir com sabedoria. Mas sabemos,
janelas também podem fechar. Para que essa promessa se torne projeto duradouro, devemos evitar 4 ciladas. 1. Celebrar sem estruturar. Festa sem instituição não sustenta mudança. Precisamos de bancos comunitários, cooperativas, escolas técnicas, redes de capital paciente. 2. Agir sem ética. O retorno de recursos e influência pode reproduzir padrões predatórios se houver ganância. A fé nos chama a gerenciar com justiça. 3. Esperar milagres sem investir. A palavra profética inspira, mas a aplicação exige trabalho técnico, legal e financeiro. 4. Isolar-se. A reconstrução é pan-africana e diáspora conectada. Exige alianças amplas, mas fiscalizadas por princípios. Vamos então traduzir em ações concretas. A seguir, proponho um roteiro para os próximos 30 e 90 dias. Prático, repetível e escalável. Para grupos comunitários, igrejas e indivíduos que desejam entrar com responsabilidade nessa temporada. Plano 30 dias, iniciando a mobilização. 1. Organize um grupo de estudo local ou virtual sobre SL 6831 e passagens correlatas. Objetivo: formar leitura coletiva e responsável. Combine sessões semanais de 60 a 90 minutos. Distribua leituras. Salmo 68, Isaías 18, Jeremias 46, Zefanias 3:10. Comentários lexicais. Consultar BDB, ALOT ou comentários de bibliotecas teológicas e artigos sobre contexto histórico. Resultado esperado: 10, 20 pessoas por grupo com compreensão básica, exegética e compromisso prático. 2. Mapear recursos e oportunidades locais. Faça um levantamento rápido. Bancos comunitários, bancos de desenvolvimento e CIS African Development Bank, organizações de microcrédito, câmaras de comércio locais e diáspora. Resultado: um mapa público, Google Sheet ou PDF, com 10, 15 contatos úteis. 3. Lançar uma campanha de apoio a negócios negros africanos. Identifique 5 empresas locais ou iniciativas africanas, diaspóricas para apoiar, comprando serviços, produtos, divulgando nas redes e oferecendo micromentoria. Resultado: fluxo financeiro inicial e relatos de impacto curto prazo. Plano 90 dias, estruturando a sustentação. 4. Criar uma rede de investimento comunitário, cooperativa ou fundo de impacto. Estruture um veículo legal simples, cooperativa, fundo comunitário, clube de investimento, com regras claras de governança, foco em projetos locais de educação técnica, processamento de matérias-primas ou tech startups com impacto social. Busque parceria com organizações como African Development Bank, ONGs de desenvolvimento e fundos de diáspora para cofinanciamento. Resultado: capital inicial mobilizado, estrutura legal e um projeto piloto com plano de 12 meses. 5. Programa de formação técnica e empreendedora para jovens. Articule com escolas técnicas, universidades e organizações de formação profissional para abrir 2, 3 turmas de treinamento em habilidades demandadas: gestão, tecnologia, mineração responsável, logística. Combine módulos de ética e liderança cristã com capacitação técnica. Resultado: 50 a 200 jovens formados em competências específicas com conexão a estágios ou cooperativas. 6. Articular alianças institucionais e diplomáticas. Promova diálogos entre igrejas, associações da diáspora, câmaras de comércio e representantes de conselhos locais para mapear políticas públicas que favoreçam cadeias de valor justas. Estas, como as regras do AFCFTA, podem ser usadas para desenvolvimento local. Resultado: compromissos públicos de parceria e calendário de reuniões trimestrais. Como fazer a verificação de dados e a escolha de parceiros? Use fontes confiáveis, relatórios do Banco Mundial, das Nações Unidas, do African Development Bank, do USGS para minerais,
comunicados oficiais da União Africana e do BRICS para decisões institucionais, e publicações acadêmicas e de think tanks para análises. Evite rumores, exija documentação, relatórios, comunicados oficiais, análises financeiras. Agora, exemplos práticos de iniciativas que você pode implementar já nesta semana. Forme um grupo de 12 pessoas para estudar Salmo 68 com meta. Apresentar um seminário comunitário em 4 semanas. Faça uma levanta-dados em uma planilha para mapear 20 negócios da diáspora que você pode indicar a amigos para compras solidárias. Promova uma caixa de poupança coletiva para um projeto local com estatuto simples e prestação de contas pública. Convide um economista ou advogado que conheça a FCFTA ou regulação mineral para uma roda de conversa virtual e grave-a para a educação comunitária. Importante, agir com prudência jurídica e fiscal. Ao organizar fundos ou cooperativas, consulte orientações legais e contábeis para a sua jurisdição. Estrutura legal salva comunidades de erros reputacionais e financeiros. Há uma dimensão espiritual essencial em tudo isso. Não podemos confundir a urgência prática com um frenesi secular. A nossa ação nasce da oração e da ética. Por isso, segue a oração profética que sela esse chamado. Breve, firme e intercessória. Reúna seu grupo, ajoelhe-se ou recite em voz alta. Pai, Senhor dos tempos e das histórias, reconhecemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Hoje nós te damos graças pelas janelas que se abrem, pelas vozes que retornam e pelas portas que se abrem para o teu povo. Pedimos sabedoria que vem do alto, para governantes, para líderes comunitários, para empresários e pastores. Dá-nos visão para ver oportunidades, coragem para agir com justiça e prudência para construir instituições que honrem a vida humana. Protege-nos da ganância que destrói e da ingenuidade que desmonta. Que a restauração que buscamos seja para a bênção de todos e não para a exclusão. Abre caminhos para a educação, para capital justo, para emprego digno. Une diáspora e continente em aliança responsável. Consola os feridos pela história e dá mãos firmes para a reconstrução. Capacita-nos a administrar recursos com ética, a ensinar verdade sem orgulho e a amar sem ódio. Em nome de Jesus, pela sabedoria de Teu Espírito, abrimos as portas que nos confiaste. Amém. Depois desta oração, ajoelhe também em ação. Convoco você a um compromisso prático. Escolha uma das ações dos planos 30-90 e execute-a. Não precisa ser tudo. Comece pequeno e com governança transparente. Antes de encerrar, quero reforçar 3 limites teológicos e práticos que precisam guiar nossa caminhada. Anon. A leitura profética que proponho é plausível e responsável, mas interpretativa. Reconhecemos debates acadêmicos. Há leituras diversas sobre símbolos, contexto e alcance de textos. Dizer Mahar aponta urgência é legítimo, segundo lexicons como BDB e Halot. Mas não devemos transformar exegese em absolutismo materialista. E 2. Não prometemos ganhos automáticos. A restauração exige trabalho, investimento e decisões éticas. A promessa bíblica aponta para a honra devolvida. A aplicação humana trará variações e exigirá paciência estratégica. 3. Não aceitamos vingança. Justiça, sim. Retaliação, não. Nossa vocação é restituir para abençoar a todos, sendo testemunho da justiça restauradora de Deus. E para que saia daqui com ferramentas práticas, segue uma lista enxuta de recursos e próximos passos verificáveis. Leitura exegética. Consulte o léxico BDB, Brown Driver Briggs, e o Halot para nuances da palavra Mahar. Comentários contemporâneos de salmos como os de comentários acadêmicos. Procure em bibliotecas teológicas locais ou em portais confiáveis. Dados econômicos. World Bank Data. Dados demográficos e econômicos. Relatórios 2023-2025.
African Development Bank, Projetos e Linhas de Financiamento, USGS. Relatórios 2022-2024 sobre minerais. NI, instituições. Secretariado da AFCFTA. Documentos de implementação e protocolos. Comunicados oficiais das cúpulas do BRICS 2023-2024 para conferir adesões e parcerias. Conexão prática. Procure por redes de investimento da diáspora e fundos de impacto. Pesquise por Diaspora Investment Funds, África 2023-2025. E por iniciativas de apoio a cadeias de valor locais. ONGs e agências multilaterais que atuam em desenvolvimento sustentável. Antes de encerrar de forma direta, essa temporada é perigosa para o coração coletivo. Há o risco de euforia que ignora governança e há o risco do ceticismo que paralisa. Nosso caminho é misto, fé ativa, plais, ação calculada. A Bíblia nos chama a orar sem cessar e a trabalhar como se tudo dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus. Essa é a tensão cristã saudável. Volto a você com um apelo final e prático. Junte-se a um grupo local ou virtual esta semana. Estude Salmo 68:31 conosco. Organize a primeira reunião de 30 dias. Escolha um negócio negro, africano, para apoiar esta semana. E deixe nos comentários o compromisso que você está assumindo, seja vou formar um grupo, vou investir X, vou ensinar Y nos jovens. Comunidade que não se move junta se fragmenta. Comunidade que se organiza junta reconstrói. Se este vídeo acendeu algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra, não para inflamar orgulho, mas para convocar responsabilidade. Se puder, divulgue iniciativas locais, ofereça mentorias, doe tempo ou conhecimento e, sobretudo, permaneça em humildade e oração enquanto andamos. Encerrando com uma última proclamação. Hoje, a promessa que as Escrituras colocaram como cena de cortejo e honra está encontrando expressão nas ruínas da história. Hoje não é apenas um marcador cronológico, é um convocar. Não deixe que essa convocação passe sem resposta. Somos chamados a responder com fé, com sabedoria e com mãos dispostas a reconstruir. Que a graça nos dê coragem para agir, a prudência para planejar e o amor para restaurar. Junte-se a nós nesta semana. Participe do estudo, apoie um negócio, manifeste um compromisso nos comentários. Vamos transformar este hoje em uma trajetória duradoura de restauração para a comunidade negra, na diáspora e no continente, para a glória de Deus e o bem de toda a humanidade.